remuneração. Qual é o salário justo? Este é o tema do nosso podcast aqui hoje, Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira e Gleidson Silva. Então, se você acredita que ter essa informação, entender uma metodologia para que você tome melhores decisões aí na sua empresa sobre como remunerar melhor as pessoas, fica aqui com a gente. Eu já te faço um outro convite. Aqui dentro do YouTube, se você está pelo YouTube, tem um botão que é muito simples. É só você clicar nele e esse botão chama-se seguir. Porque seguindo a gente aqui no YouTube, você vai garantir que não vai perder o nosso conteúdo. E outra coisa, se você seguir a gente no YouTube e ainda ativar o sininho, você vai ser notificado sempre que tiver novidades. Então faça isso. Gleidson, eu estou por outro canal. Eu estou aqui no Instagram e vi um corte de vocês. O que você vai fazer no Instagram? Segue a gente no Instagram. Por quê? Todo santo dia você vai ter alguma coisa importante, algum conteúdo importante para a sua empresa, para o seu negócio crescer, para o desenvolvimento do seu negócio, para o desenvolvimento das pessoas dentro do seu negócio, e que às vezes você não segue, pode ser que você nunca mais nos veja. Pode ser que você nunca mais nos veja se você não nos seguir aqui agora no Instagram, ou se você estiver na plataforma de podcast, não assinar aí, não seguir também o nosso podcast. Bom, como nós prometemos, o nosso objetivo aqui agora, tanto do Edson quanto meu, é te mostrar um pouco sobre como você vai conseguir definir remunerações justas aí dentro da sua empresa. Então esse é o tema de agora. Ô Edson, uma curiosidade, é possível fazer isso? Gleidson, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo ou nos ouvindo aí em diversos horários e possibilidades. Olha só, o título é Remuneração, qual é o salário justo? Então, existem duas palavras importantíssimas aí, salário e justo. Então, justo quer dizer, tem que ser bom para ambas as partes, né? A justiça em 100% a gente sabe que ela não existe, mas quando a gente usa a palavra justo, ela tem que ser estratégico. Ela tem que ser para o crescimento do profissional e para o crescimento da empresa. E essa é uma grande dor de muitos empresários. Cara, qual que é o salário que eu tenho que pagar para essa pessoa aqui? E a pessoa vai ficando dentro da empresa e aí fica aquela sensação de já tem tanto tempo que eu estou aqui, não tive aumento nenhum. Qual que é o justo nesse aumento? Por que eu devo ou não dar esse aumento? Por que é justo dar aumento e que aumento dá, né, no salário da pessoa? E aí a gente vai buscar essa reflexão aqui hoje para a gente trazer elementos práticos, elementos reais que já acontecem em muitas empresas, que aproxima cada vez mais dessa justiça e traz uma previsibilidade no salário, no crescimento da remuneração da equipe, baseado no crescimento da empresa também, no crescimento da entrega dessa pessoa dentro da empresa, porque não adianta, a remuneração ela não é uma mão de uma via, ela não é uma mão de uma única via, né? Eu vou pagar mais e pagar mais e pagar mais. Não. A empresa vai usar estrategicamente a remuneração, o salário, para que com isso ter benefícios a partir dessa estratégia. Eu costumo usar para a gente já começar diretamente com o modelo de pensamento, Gleidson, eu costumo usar uma analogia que é o seguinte: nenhum jogador, nenhum craque de futebol ganha um alto salário para jogar futebol. Ele joga futebol e por jogar muito bem, ele ganha um alto salário. Então veja bem, a remuneração do cara não vem, ninguém vai lá no sofá da casa dele, tira ele do sofá e fala, vem cá que eu vou te pagar 1 milhão para você jogar bola. Não. O cara joga a bola na rua, de graça, porque ele é bom, mostra que é bom, alguém vê que é bom, reconhece o talento, investe nele para melhorar ainda mais, paga um X a partir dali, que é baixo quando está começando, dá ali a famosa ajuda de custo, e a partir dali ele tem que mostrar competência, tem que entregar resultado, e a cada resultado que ele entrega, o time investe mais dinheiro no desenvolvimento dele, e ele desenvolve mais
e aumenta a sua remuneração, o seu ganho. Então, nas empresas, o gestor tem que olhar para isso. Ele tem que investir no desenvolvimento das pessoas, mas ele tem que ver o resultado para ele poder investir mais. E quando ele vê o resultado que ele investe mais, automaticamente ele vai retornar, como parte do investimento, a melhoria na remuneração das pessoas. Então, como ter um salário justo? Equilibrando a balança. A gente vai explorar um pouco mais isso, mas equilibrando a balança entre o que eu invisto e o que eu recebo de volta. Ninguém vai ter, eu costumo dizer também que é o seguinte, se você foi contratado, se o seu colaborador foi contratado para pegar essa caneca de água aqui e colocar ela aqui, se daqui 2 anos ele continua pegando a mesma caneca de água e colocando ela aqui, por que daqui 2 anos essa pessoa tem que ter um salário aumentado? Agora, se ela consegue pegar essa caneca de água aqui e colocar ela aqui, e quando coloca ali, no meio do caminho, ele enche ela de água, coloca ali uma água de melhor qualidade, coloca ali, cuida para que esse produto realmente não estrague no meio do caminho. Ele tem esse cuidado, esse engajamento, aí a coisa muda de figura, porque aí ele está entregando algo a mais do que estava no escopo inicial. A partir daí, eu vou até investir para que ele faça mais, que agora ele entrega 2 canecas de água, 2 canecas de água, e com isso a remuneração dele vai aumentar, e a mentalidade tem que ser por aí, porque quando você cria esse modelo, você está incentivando as pessoas a fazer para que elas tenham esse resultado de volta. Ninguém vai ganhar nada caindo do céu. Só chuva, e olha lá. E é interessante esse raciocínio, você que é empresário e gestor, que veja bem, quando você tem em mente a diferença entre salário e remuneração, você já começa a dar alguns passos significativos dentro do negócio. Então o empresário precisa ter isso em mente e ao mesmo tempo ele precisa ser capaz de mostrar isso para a equipe, mostrar essa diferença. Ô Gleidson, Edson, mas qual é a diferença entre salário e remuneração? Salário é aquilo que está lá na carteira da pessoa, é o valor que foi combinado e que foi contratado. Está lá. De acordo com a CLT, tudo certinho. A remuneração é tudo aquilo que vem no entorno. E esse que vem no entorno, ele vai vir por mérito, ele vai vir porque a pessoa fez algo a mais, ele vai vir porque o colaborador ele deu uma ideia de alguma mudança ou de alguma melhoria e ele ajudou no processo de implementação da ideia. Ou de repente ele deu a ideia e foi preciso ali uma equipe multidisciplinar para poder executar aquela ideia, mas gerou um impacto positivo. Então a remuneração é aquele conjunto que vai envolver tanto o salário contratado quanto os outros, que são os benefícios. Então a pessoa recebeu lá um bônus, que ela atuou de uma forma diferente, ela teve iniciativa, ela teve uma atuação que foi crucial num projeto, ela ganhou um bônus. Uma premiação, a pessoa ganhou um prêmio ali, porque ao longo daquele mês, ela entregou algo diferente do restante da equipe, e por essa entrega a mais, ela foi premiada. Ela conseguiu, naquelas empresas que trabalham com metas, atingir o nível 3. Em uma escala de 1 a 3, ela conseguiu atingir o nível 3 na meta. Ou seja, ela também foi um destaque ali, porque ela bateu a meta além da meta. Ela foi acima daquilo que se propôs. Então percebe que aqui são alguns exemplos de benefícios que, junto com o salário, vai compor a remuneração. Tem outros que não são dinheiro diretamente, mas, por exemplo, uma empresa que ela paga para o colaborador uma parte ou na totalidade um plano de saúde, um plano odontológico, um plano de assistência funerária, um plano PET, o Vale Transporte. Se a gente for olhar legalmente, a empresa pode descontar um percentual do valor do vale em folha, mas há empresas que não descontam.
Então, esse conjunto compõe a remuneração. E por que é importante ter isso em mente? É porque, às vezes, o que a gente percebe dentro das empresas é que o colaborador ele fica meio estagnado e aí ele olha para o lado, olha para o mercado, tem gente que tem uma remuneração maior que a dele, só que aí ele chama a remuneração de salário. Ah, por que eu trabalho na área de desenvolvimento, por exemplo, e o meu salário aqui na empresa ele é menor que o salário do João da Silva, que está na outra empresa e faz a mesma coisa que eu? Ou peraí, vamos entender aqui. Primeiro, são pessoas diferentes. Segundo, são empresas diferentes. Terceiro, é o salário mesmo? Ou o que ele falou para você que ganha, porque vocês têm ali uma intimidade, é a remuneração, que é esse conjunto. Quarto, mesmo sendo atividades semelhantes e empresas talvez até concorrentes, você, dentro da sua empresa, entrega na mesma proporção, na mesma medida que o João entrega? Então, o empresário precisa ter isso em mente na hora de fazer algum tipo de ajuste na remuneração ou não, na hora de segurar um pouco o tempo desse ajuste para que ele possa mostrar para o colaborador qual que é o caminho que ele precisa percorrer e se percorrer e ao percorrer com base nos resultados, aí sim, progressivamente ali, paulatinamente, a remuneração dele vai aumentando acompanhando esses resultados. Muitas vezes, o empresário fica até com as mãos atadas porque ele até deseja mudar, deseja aumentar ali a remuneração, que é essa composição completa. Só que, em contrapartida, a equipe ou um colaborador específico, ele não dá o retorno para a empresa compatível. E aí a gente precisa analisar. Ele não dá porque ele não tem iniciativa. Ele não dá porque a empresa tem um perfil de aquela cultura, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e você já é pago o suficiente para você fazer aquilo que você foi contratado para fazer. Então é uma mentalidade da empresa ou é uma mentalidade do colaborador que precisa ser ajustada, que precisa ser alinhada. Então, por trás da remuneração tem essa série de variáveis que é importante o empresário ter em mente na hora de tomar uma decisão, se ajusta ou não, quando vai ajustar, quando não vai ajustar, e na hora até de mostrar para o colaborador o que precisa ser feito e que, se fizer, tem ali uma mudança no salário ou uma mudança na remuneração. Quando eu falo mudança no salário ou na remuneração, porque não necessariamente uma premiação, uma bonificação, ela vai compor o salário base. É preciso ter clareza disso também. Porque a pessoa pode ter uma premiação ou uma bonificação variável que não compõe o salário, porque ela vai estar condicionada a alguns resultados, a algumas ações e resultados específicos. Então, precisa ter clareza sobre isso. O Gleidson, eu costumo dizer que nenhum empresário quer pagar pouco para os seus colaboradores. Muito pelo contrário. Ele quer pagar muito. Mas tem que ter uma entrega, porque a empresa precisa aumentar o seu faturamento, a sua lucratividade para ela pagar mais. Exato. Senão ela não consegue. Não é nem o faturamento, é a lucratividade. Tem que aumentar o lucro ali para ela poder pagar mais. Então, aquele empresário que quer pagar pouco para a sua equipe, ele vai ver claramente duas coisas. Primeiro, rotatividade muito alta, porque ninguém para lá, porque está ganhando pouco, então fica fácil ir para outro lugar, né? Fácil sair daqui para ali, porque pouco você não paga, o outro também paga pouco, então beleza. Ele vai ver uma segunda coisa, que é não vai ter gente competente na empresa dele para tomar conta das coisas e vai ficar. Aí vem aquela síndrome do sobrecarregado, né? Que vai ficar doidão ali porque ele tem muita coisa para fazer e não está tendo gente que assuma com ele. Então eu costumo dizer que normalmente nenhum empresário quer pagar pouco. Ele quer pagar muito, ele só precisa ter as pessoas se desenvolvendo para que ele consiga remunerar as pessoas adequadamente. Agora, a gente tem aí no título do nosso podcast de hoje o salário justo. Então, primeiro, a gente precisa olhar para ver se ele está justo ou se ele não está justo. E aí nós temos duas formas básicas, uma mais trabalhosa, outra menos trabalhosa,
para a gente identificar isso. A primeira é com a pesquisa de cargos e salários. A gente entender essa pesquisa no mercado, como que as outras empresas do mesmo porte que a minha está remunerando, para que a gente veja se o nosso salário está justo de acordo com o mercado ou não. Porém, esse tipo de pesquisa ela é muito boa, mas ela é um elemento na decisão. Porque um cargo de analista de marketing numa empresa pode ser totalmente diferente de um cargo de analista de marketing de outra empresa. Então, o analista na empresa A faz uma coisa, o analista na empresa B faz outra coisa. Então, ali já pode ter competências diferentes. Então, pode ser que numa empresa o analista precisa ser alguém com muito mais competência do que na outra empresa. Mas é uma variável já para análise. A segunda, que é muito mais fácil de analisar, é entender se as pessoas estão saindo da minha empresa por motivo salarial, por causa da remuneração. Eu preciso saber se as pessoas estão saindo por causa disso. A única forma que eu tenho de saber objetivamente se é isso é uma conversa franca com quem está saindo da empresa. Então, como tudo na vida, eu preciso primeiro mapear, ter métricas, analisar números, para eu entender que X% das pessoas que saíram daqui no último ano, nos últimos 2 anos, tem como motivação salário. Está tendo ofertas melhores no mercado. A única forma que eu tenho de fazer isso é com o que a gente chama de entrevista de desligamento, ou em alguns lugares são chamados de entrevista de off-board, que a pessoa está saindo. Como é que é isso? Bom, quando a pessoa está saindo da empresa, geralmente o RH ou alguém que faz o papel de RH dentro da empresa vai chamar essa pessoa para conversar com ela e buscar entender com ela o motivo real da saída dela. Por que eu digo motivo real? Porque muitas vezes as pessoas vão sair da empresa e vão dizer que está saindo por causa disso ou daquilo. Ah, não, cansei disso, vou trabalhar na outra empresa. Ah, não sei. Ah, ganhei mal. Alguns vão falar, não, tive oferta melhor. E nem sempre a oferta melhor é a verdade também. Às vezes eu tenho um problema com o meu líder e eu quero sair da empresa por causa disso, o que é muito comum. E se esse líder for responsável pela entrevista de desligamento, ele vai chegar para o Gleides e falar, Gleides, mas por que você está saindo? Você acha que o Gleides vai virar para ele e falar, é por sua causa? Não. Fala, não, eu tive uma oferta melhor. Quanto? O cara nem fala, não, eu já tomei a decisão lá, não tem como eu voltar atrás. Então não vou nem te falar quanto, porque não compensa. Um exemplo. Então eu mapeei errado. Então tem que ser alguém de fora, por isso eu falo alguém do RH ou que faz o papel de RH. Às vezes você não tem o RH formatado, mas você tem uma pessoa que não necessariamente está ligada à liderança direta daquelas pessoas e que tem essa liberdade de conversar isso e sabe que ela tem uma receptividade boa, que vai conversar, tem toda uma técnica para isso, para fazer uma entrevista de desligamento, para que a pessoa realmente se abra e diga, não, olha, o problema é o seguinte, esse líder é muito tóxico, o problema é que esse líder não dá oportunidade, esse líder não desenvolve a gente, ou a empresa não é o modelo que eu quero, ou realmente, olha, lá eu vou ter essa oportunidade financeira que aqui eu não tenho, lá eu já vou entrar com um salário melhor que aqui eu não tenho, lá tem um plano de carga e salário que vai me dar um crescimento aqui eu não tenho. Então isso tudo está ligado à remuneração. Eu vou mapear isso. Ah, muito obrigado, que bom e tal, mapeei. E aí eu vou mapeando cada pessoa que sai da empresa e com o tempo eu tenho uma estatística ali que me mostra que X% das pessoas que saem dessa empresa é por causa de remuneração. Veja que nessa metodologia eu vou ter estatística de um monte de outros motivos para eu resolver dentro da empresa, para eu trabalhar dentro da empresa. Então, até na saída, quem está saindo deixa uma informação ali importante para que a gente possa tomar boas decisões na empresa. Mas, como o nosso assunto de hoje é salário, é remuneração, eu vou ter ali estatísticas importantes sobre remuneração para eu falar, olha, o salário aqui não está justo, a remuneração não está justa. Ou está justo, olha só, tem tanto tempo e as pessoas não saem daqui porque por esse motivo, às vezes sai por um motivo ou outro, mas a minha rotatividade não é tão alta e quando as pessoas saem, raramente está ligado a isso. Então, já identifiquei
um nível importante de justiça dentro dessa minha política de remuneração para as pessoas que ali estão. Esse já é um passo importantíssimo para a gente entender essa justiça e, se for o caso, fazer as mudanças necessárias. Empresário, gestor, gerente de área que nos ouve, ou se você é um colaborador que não ocupa uma posição de liderança e ouve esse podcast ou nos assiste em nossos canais, YouTube, Instagram, você já está a vários passos à frente de muitos. O Edson mostrou aqui agora uma maneira muito objetiva de até apurar esse senso de justiça, né? Uma ação que você pode ter dentro da sua empresa, que é até uma ação preventiva, do meu ponto de vista, é de tempo em tempo fazer as reuniões, que podem ser individuais ou coletivas. Recomendo que seja individual. São as reuniões de alinhamento de expectativa. O que você pode fazer? E isso vai te ajudar preventivamente. Você pode sentar com um colaborador e fazer um alinhamento. Lógico, você vai fazer ali, vai contextualizar e tudo mais. Pode ser algo mais ou menos assim. O Edson, o nosso objetivo aqui agora, nesse bate-papo, apesar de ser algo mais descontraído, mais leve, é algo que é muito importante. Por quê? É uma conversa de alinhamento que nós estamos tendo. É um alinhamento de expectativas. Como é que funciona isso? E por que eu te convidei para poder participar dessa conversa? O alinhamento de expectativa, ele vai ajudar a empresa a entender se ela está, de fato, no caminho certo em relação à maneira que ela conduz as coisas ou não, mas, ao mesmo tempo, vai dar para você uma maior clareza do que a empresa espera de você nesse aspecto. Eu já te digo qual que é. Vamos supor que você tivesse uma autonomia total do ponto de vista de remuneração aqui dentro da empresa. E você explica para ele o que é pagar, o que é salário, o que é remuneração, tudo certinho. Então, e outra coisa, eu preciso que você seja muito sincero, assim como você é muito sincero com você, porque esse alinhamento, ou desse alinhamento, podem sair algumas ações aqui da nossa parte, da parte da empresa, da sua parte, muito importantes. Então vamos supor, Edson, que você tivesse uma autonomia total aqui dentro da empresa para mexer na remuneração das pessoas, inclusive na sua. E digamos que tivéssemos aqui a possibilidade de 3 níveis de remuneração para a sua área. Vou começar na sua primeiro. 3 níveis aqui de remuneração. Qual que é a remuneração, Edson, que do seu ponto de vista, com base naquilo que você faz dentro da empresa, com base naquilo que seus colegas também que atuam no mesmo setor, na mesma área que você fazem, qual que é a remuneração mínima que a empresa ela precisaria entregar, de forma que você olhasse para ela e falasse, poxa vida, é a remuneração mínima, mas isso aqui é justo. Se a gente fosse subir para um outro nível, qual que é o nível médio de remuneração que você fala assim, poxa vida, essa remuneração aqui eu reconheço que ela saiu do mínimo, ela é um pouco a mais, só que em contrapartida ela é um pouco a mais porque eu sei que eu estou entregando o que eu preciso entregar um pouco a mais que é compatível. E qual, Edson, é, do seu ponto de vista, a remuneração que seria a remuneração top das galáxias? Talvez a gente não tenha ainda, mas que se a gente caminhasse para ter, ela seria a remuneração assim, espetacular, a remuneração das remunerações. E o que precisaria ser feito para conseguirmos chegar lá? Tanto do ponto de vista de empresa, quanto do ponto de vista seu mesmo, como colaborador. Então percebe? Pode ser que muitos vão viajar na maionese. Pode ser não. Eu acho que vão. Exato. Para cima. E aí é uma maneira de você até começar a mostrar para a pessoa, se ela está viajando demais para cima, de você mostrar para ela que ela está num ponto aqui abaixo e que a entrega que ela entrega hoje, ela não é compatível com aquele que está viajando. E ao mesmo tempo, à medida que você vai ouvindo, dá para você medir no final, se você vai tabulando isso, qual que é a visão global das pessoas, né, a respeito da remuneração básica
mediana e de uma remuneração avançada. E aí você não precisa nem fazer uma média ponderada na estatística. Mas se você tiver dados ali suficientes para poder te dar essa visão um pouco mais objetiva da percepção da sua equipe, você vai estar prevenindo ter que fazer isso lá na hora da entrevista de desligamento. Uma ação anula a outra? Não. Elas são complementares. Então é uma boa prática você fazer esses alinhamentos de expectativas de tempo em tempo e também associar com o feedback constante. Né? Se você tem uma cultura de feedback, até nisso, nessa remuneração justa, você vai conseguir ali ter melhores resultados. Porque antes mesmo da pessoa sair, de uma forma mais suave, se o motivo for dinheiro, né, se o motivo for remuneração, antes da pessoa sair, você já vai ter uma visão ali de para onde que está tendendo, tanto ela quanto o mercado. Uma outra prática preventiva, e não quer dizer que você vai gerir a sua empresa com base no mercado, mas é de tempo em tempo você olhar para o que o mercado está fazendo. O que as empresas do seu ramo de atividade estão fazendo. Repito, não é para você pegar e encaixar isso dentro da sua empresa, porque cursos diferentes, estrutura diferente, porém, ela vai te dar uma visão do que o mercado está praticando, de forma que você possa tomar algumas medidas estratégicas e que tenha ali compatibilidade com o seu negócio, com a sua empresa. Essa aí é o que eu falei da variável da pesquisa salarial. Por quê? Porque ela é importante, ela serve de base, e no fim das contas as pessoas podem ver essa informação e querer sair da sua empresa por causa disso. No entanto, como eu disse, o escopo de trabalho de uma empresa, ela tende a ser diferente do escopo de trabalho da outra empresa. Então, não é porque nessa pesquisa você encontrou que nas outras empresas remunera sim, que você tem que pegar aquilo e trazer pronto para a sua empresa. É o que o Gleidson falou. Serve de referência para você moldar o que você está falando aqui. Essa estratégia, Gleidson, que você trouxe aí, eu acho ela interessante, mas ela tem que ser feita com uma linha, algumas pessoas estratégicas da empresa, que eu acho que nem todo mundo tem maturidade para responder isso. Principalmente quando você vai no camada de liderança, você tende a ter as pessoas com maturidade para contribuir efetivamente para esse tipo de informação. E aí ela é válida dentro desse contexto, eu acho que ela é funcional. Agora, tudo que nós estamos falando aqui, perceba que a gente está caminhando com N estratégias, caminhando com N abordagens, para que a gente consiga chegar nessa remuneração que seja capaz de atrair e reter pessoas dentro da sua empresa. Atrair e reter talentos dentro da sua empresa. Então, acho que eu citei agora há pouco que a remuneração ela é um elemento que caminha junto com o desenvolvimento das pessoas. Então, quando a gente fala em justiça, a gente fala qual o salário justo ou qual a remuneração justa, a gente não está falando de uma coisa estática. A gente está falando de movimento. A gente está falando de esse movimento acompanhar o processo. Então, se alguém está se desenvolvendo, se alguém está aumentando as suas competências, se alguém está entregando mais resultado, se alguém está chegando em outros níveis dentro da empresa, essa política precisa acompanhar esse desenvolvimento. Senão, logicamente, o salário ou a remuneração vai ficar injusto. E aí é onde as pessoas tendem a sair da empresa. Todo mundo quer que, ao demandar ou aplicar um esforço X na empresa, principalmente aquele que retorna como resultado, que tenha contrapartida da empresa. Geralmente a contrapartida vem nesses bônus, vem no salário, vem na remuneração como um todo. Então, no fim das contas, a gente está falando de gerar uma previsibilidade para a empresa e para o colaborador dessa caminhada. Quando a gente já teve um podcast especificamente sobre isso também, quando a gente tem essa previsibilidade, a gente tende a se manter ali, porque eu sei que ao longo dessa caminhada
eu vou alcançar os objetivos que estão traçados e está dentro dessa previsibilidade. Então, quando a gente fala dessa justiça, a gente também está falando de definir claramente, o Gleidson falou claramente ali, só que ele usou outra expressão, a gente está falando claramente de ter a estrutura de cargos e salários para o crescimento da pessoa ao longo da sua carreira dentro dessa empresa. A estrutura de cargos e salários, ela vai trazer essa previsibilidade para a empresa e para o colaborador. E ela vai eliminar, não vou dizer eliminar, mas ela vai cortar pelo menos 90% ou 99% da sensação de salário ou de remuneração injusta. Porque se eu já sei que para chegar no próximo nível, ganhar mais, ter o meu bônus, eu preciso entregar isso, já ficou muito claro que se eu chegar agora e falar, eu preciso de um aumento, porque geralmente os pedidos de aumento vêm assim, né? Eu preciso de um aumento. Não é eu tenho condições, eu entrego o resultado e eu mereço esse aumento. Então, esse pedido de aumento, ele vai diminuir na sua empresa, as pessoas vão pedir aumento, as pessoas não vão mais falar sobre, e se falar, o argumento está muito claro. Uma vez uma empresa me procurou em relação a isso e disse o seguinte, eu preciso justificar os aumentos de salário. Não é mais só aumentar, a pessoa tem 10 anos, está aqui, tem que aumentar. Não, eu preciso justificar. Como é que justifica? Criando níveis de cargos e salários. A cada nível de cargo e salário, eu defino claramente aqui as competências que precisam ser desenvolvidas, as entregas que precisam ser feitas e o que você vai ganhar com isso, como bônus, como salário, como remuneração completa. E aí fica muito claro, a partir do momento que você estiver nesse outro nível aqui, o contraponto da empresa vem porque você está entregando mais. Então você cria essa previsibilidade financeira para a empresa e cria essa previsibilidade financeira para o colaborador. Então a gente falou de N estratégias aqui que são extremamente importantes, senão a gente não consegue, mas no fim das contas a estrutura de cargos e salários ela resume isso. Só que cargo e salário não é só falar assim, você está no cargo X, você ganha tanto. Você está no cargo X, você ganha tanto. Não, estou falando de desenvolvimento e crescimento. Então é treinamento, desenvolvimento e contrapartida a partir daí. Maravilha! Você, empresário, gestor, está aqui ouvindo ou assistindo o podcast Talentos de Gestão. Hoje, Edson Ferreira e eu, Gleidson, estamos falando sobre remuneração. Qual é o salário? Qual é a remuneração justa? E entregamos aqui vários elementos para que você aplique aí dentro da sua empresa. Estamos chegando nos instantes quase finais aqui do nosso podcast. E aí vem, Edson, aquela consideração que já virou um hábito nosso. Nos instantes finais nós deixamos algo assim bem bate-pronto, bem direto ao ponto. Isso aí. Direto ao ponto. Empresário, gestor, ouça sua equipe e faça um alinhamento com base na percepção dela. Ouça sua equipe de forma estratégica. Direto ao ponto. Implemente agora a entrevista de desligamento na sua empresa, porque isso é extremamente estratégico. Forte abraço. Até o nosso próximo podcast Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira e Gleidson Silva. É isso aí, obrigado por mais esse podcast. Lembrando que estamos na segunda-feira às 7h15 ao vivo no YouTube e no Instagram, às quintas-feiras às 7h15 gravado no YouTube e com todo esse conteúdo no Spotify para você ouvir ou assistir. Muito obrigado e até a próxima.